Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e hoje apresento este podcast com o Caio Araújo, que é responsável pelas nossas carteiras de fundos imobiliários. Prazer ter você aqui, Caio. Um prazer é meu, Lari. Eu que agradeço o convite. Vamos embora, falar um pouco difícil. Vamos que vamos, tava sentindo falta desse assunto aqui no podcast. Hoje a gente vai falar sobre a contagem regressiva para o Banco Central americano cortar os juros. Faltam exatamente 13 dias para o Banco Central americano muito provavelmente cortar os juros. E como que isso deve impactar os fundos imobiliários, né? Se eles sentem positivamente essa flexibilização monetária lá fora. Por outro lado, aqui no Brasil, no mesmo dia, sim, teremos super quarta no mês que vem, a Selic deve subir, né? O nosso Banco Central brasileiro deve aumentar a taxa de juros e a gente vai entender qual é o impacto líquido disso para os nossos fundos imobiliários. Além disso, é claro, o nosso tradicional comprovende com Multiplan, Iguatemi e Kinea Rendimentos, né? Que é o KNCR11. Aí. Muito assunto legal e diferente hoje, né? Caião, algum convite aí para fazer para a turma? Eu acho que faz tempo que eu não venho para cá, né? Então, comentar um pouquinho sobre a nossa carteira de Empíricos Top 5 fundos imobiliários, que a gente disponibiliza todo mês, tanto na plataforma da Empíricos, BTG e etc. A carteira está com um bom rendimento, teve um bom rendimento em agosto, de 1,05 aproximadamente, o FIX foi 0,86, e desde o início está mais ou menos 150% do índice. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Alguns dos temas que eu escrevi também no relatório estarão presentes no nosso papo de hoje. Então, com dados, gráficos, etc. Então, acho legal dar uma olhada tanto nas recomendações quanto no conteúdo do relatório como um todo. Lembrando que você pode investir na Empíricos Top 5 FIIs por meio da plataforma do BTG Investimentos de uma forma automática, né? É só você aderir à carteira do Caio e automaticamente todo mês sua carteira vai ser rebalanceada de acordo com as recomendações dele, né? É só lá em BTG Investimentos, caso você já tenha conta aberta, se não, fica aí o convite para você abrir sua conta, investir renda variável e vai estar lá as carteiras recomendadas, desce até você encontrar o Empíricos Top 5 FIIs. Boa. No próprio relatório você já encontra o passo a passo descrito também ali, exatamente onde você tem que clicar para acessar a carteira automatizada. Bem lembrado. Isso aí. Jabás feitos, vamos lá para os nossos assuntos da semana. Olha só, as commodities estão em queda acentuada essa semana, todas praticamente, exceto as commodities agrícolas. Os dados de atividade, tanto nos Estados Unidos quanto na China, vieram abaixo do esperado no mês de agosto e o mercado de trabalho americano está arrefecendo, né? Essa semana a gente está aí com uma agenda forte de dados de emprego do mercado de trabalho americano. Já saiu o JOLTS, já saiu o ADP, que mostra aí a criação de vagas no setor privado, ambos abaixo da expectativa. E sexta-feira, dia 6, amanhã, a gente tem o nosso payroll, que é o dado mais importante da semana, que vai ajudar a gente a calibrar os próximos movimentos do Fed, né? Qual é o panorama aí? Commodities caindo é deflacionário, né? Atividade arrefecendo também é deflacionário, ou melhor, desinflacionário, né? Tudo isso vai corroborando o corte de juros pelo Federal Reserve no dia 18 de setembro, quarta-feira, sem ser da próxima semana, na outra. E agora a dúvida é a magnitude, se ele vai cortar em 0,25 ponto percentual ou em meio ponto percentual. E por isso o payroll dessa sexta-feira é tão importante. A gente tem falado muito sobre isso, né? A flexibilização lá fora, ela tende a ter um efeito positivo para mercados emergentes, né? Eu acho assim, investidores estão buscando novos temas de investimento que não a inteligência artificial ou a bolsa americana muito dominada pelas big techs, fora das commodities, inclusive. E a gente tem recebido muito fluxo de gringos, né? Só no mês de agosto foram 10 bilhões de reais em investimento gringo. Os gringos foram responsáveis por fazer a nossa máxima histórica. E as empresas ligadas à economia doméstica têm andado muito bem. Agora, Caião, a minha pergunta para você é se você acha que o corte lá fora também pode beneficiar os fundos imobiliários aqui, ou você vê meio descorrelacionado assim? Boa, é uma pergunta boa, até porque
faz quanto tempo que a gente tá falando dessa queda dos juros americanos, né? Parece que faz anos, né? Sim. E agora, faltando 10 dias, também parece que tá longe, né? Ao mesmo tempo. Mas os impactos já têm sido notados. Como você bem citou, agosto foi um mês relativamente recorde de entrada de fluxo gringo nas ações brasileiras. No caso dos fundos imobiliários, curiosamente, o investidor estrangeiro teve uma grande representatividade no volume de julho. A gente não tem o dado de agosto ainda disponível no boletim da B3, mas julho representou 17% do volume negociado em fundos imobiliários, que é algo que é difícil notar, assim, não é algo tão recente, vamos dizer assim, não notei no histórico recente. Dado que o investidor gringo representa 4,5% só dos cotistas de fundos imobiliários. É um produto que é originalmente destinado para a pessoa física, né? Acho que quem sabe lá na frente a gente pode ver ele também como um veículo de entrada de estrangeiros, né? Para investimento em imóveis brasileiros, terras brasileiras, que é algo que a regulamentação é mais impeditiva, vamos dizer assim. Mas hoje, pela liquidez, pela governança e pela isenção, né? Pela estrutura tributária, é um produto voltado para a pessoa física. O que eu acho que ele pode capturar, de alguma forma, o setor como um todo, é uma influência indireta dessa entrada de recursos, né? Então, você tem uma eventual reprecificação dos ativos locais, especialmente bolsa, fomentaria o mercado como um todo, e é claro que os participantes do mercado, especialmente no âmbito local, olhariam para outras classes de ativos, né? E é improvável que você tenha uma descorrelação entre bolsa e FIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, muito significativa. Então, um puxaria o outro de certa forma, né? Além de tudo, você pode, se tudo der certo, um arrefecimento do juro longo, né? A entrada de recurso, ela ajuda em diversas maneiras de alguma forma. Então, eu não vejo um impacto direto em fundos imobiliários, essa é a pergunta. Mas eu não vejo ponto negativo também em entrada de recursos no Brasil, investimento estrangeiro no Brasil, algo negativo para fundos imobiliários. Agora, para a Bolsa é outra história, né? Acho que até você pode citar melhor um pouquinho de Bolsa. Eu acho assim, até a gente estava tendo um almoço agora com alguns investidores nossos aqui, clientes, parceiros, e a gente falou um pouco sobre isso. Eu falei assim, olha, gente, não foram vocês que geraram esse recorde histórico da Bolsa, né, do Ibovespa esse mês de agosto. Apesar de, né, continuarem aportando, etc e tal, foi o gringo, né, porque quando a gente olha para o sistema como um todo, em agosto foram 3 bilhões de reais de resgate de fundos de ações. No ano, já são quase 10 bi de resgate de fundos de ações, né, então eu acho que assim, o nosso investidor local, ele ainda está muito na renda fixa. E ainda mais a gente vai falar sobre a perspectiva da Selic subir, mas eu acho que ele fica muito confortável ali, nos isentos, etc e tal, e tá aportando pouco na Bolsa. Eu acho que o gringo sozinho, ele é responsável, ele responde por muito mais da metade do fluxo de Bolsa, e eu acho que tem mais para vir, né, porque assim, se a gente olhar para o peso do Brasil no MSCI Emerging Markets, né, que é um índice aí super importante para fazer ETFs de mercados emergentes no mundo, esse peso está em mais ou menos 4,4%. Essa é a terceira menor leitura da série histórica, né? Para se ter uma noção, assim, a gente já chegou a ter 17% de peso, o Brasil, nesse ETF de mercados emergentes. Isso quando a gente tinha grau de investimento lá fora. Então, assim, não estou falando que vai para 17%, né, no curto prazo. Mas aumentando um pouquinho, sabe? Eu acho que ainda tem muito fluxo para vir. Eu acho que esse fluxo começou a vir. E eu acho que com o corte de juros, ele tende a vir mais, né? E, assim, dentro da Bolsa, agora por outro lado, né, também não acho que é hora de comprar empresa muito alavancada, não acho que é hora de correr riscos desnecessários. A gente continua gostando dos setores voltados para a economia doméstica, mas defensivos. Então, assim, setor de energia elétrica, setor de saneamento, setor financeiro, a gente gosta muito. E alguns nomes do varejo, alguns nomes de shopping muito bem selecionados a dedo, né?
Agora, acho que a gente começa aí, eu coloquei contagem regressiva justamente porque, assim, é muito importante, né? É muito significativa essa flexibilização monetária lá fora pra gente. Agora, por outro lado, Caião, assim, a gente tem aqui uma perspectiva da nossa Selic subir, né? O dólar continua alto esse ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica determinou a bandeira vermelha na tarifa de energia. O projeto de lei do orçamento do ano que vem, né, das contas do governo, deu mais, de novo, aquela sensação de descumprimento da meta fiscal, estímulo, né, por parte do governo. Tudo isso, assim, vai pressionando a inflação, não só a corrente, como também as expectativas de inflação. E tudo indica que o BC também deve subir os juros nessa reunião do dia 18 de setembro. Antes de eu te perguntar qual você acha que é o efeito real disso nos FIIs, eu queria dar um passo atrás e te perguntar assim, se você acha que é isso que explica nos últimos meses, trimestres, assim, o IFIX ele ter dado uma voltada, assim, o que você acha que explica? Boa. É curioso, porque o IFIX está muito próximo das máximas, o Ibovespa também, e a gente está com uma perspectiva de juro aumentando no curto prazo. Então, para a pessoa física, não é intuitivo você investir em fundo imobiliário ou em Ibovespa, de certa forma. Então, a gente viu, de fato, o fluxo de ações caindo em agosto. Isso acontece de uma forma recorrente já, até porque o juro está impeditivo já há algum tempo, né? Então, a gente não viu nenhum movimento nesse ano de alta significativa dos fundos imobiliários. Acho que isso não está no nosso radar por decorrer do ano e faz sentido que não tenha acontecido nos últimos meses também. Acho que não teve nenhum gatilho específico para que isso aconteça, com exceção do que poderia ser o melhor movimento, que seria um arrefecimento do juro longo, né? Que ele é referencial importante para taxa de desconto de valuation, para negociação de contrato, para muita coisa. Então, com o Tesouro IPCA+, 2035, pagando IPCA mais 6, é muito difícil que você tenha um ganho de valor, de geração de valor consistente no longo prazo, porque é difícil, é um juro longo restritivo, né? Então, acho que isso tem segurado bastante as cotas dos fundos imobiliários ultimamente. Apesar disso, ainda considero um ponto interessante quando a gente pensa em nível de retorno dos fundos imobiliários hoje, o desconto em relação ao valor patrimonial. Tem algumas métricas que, na nossa visão, são interessantes e que sustentam a tese em FIIs, tá? Acho que, de fato, esse ponto do juro longo, que ele é muito atrelado ao fiscal, ele é um ponto de preocupação e na minha visão, é por isso que o IFIX está subindo 2%, 3% nesse ano, entendeu? Pouco, né? Se comparado ao ano passado, que subiu bastante, subiu na casa de 2 dígitos. Então, acho que esse é o principal ponto. Agora, olhando daqui para frente, né? Você tem um dividend yield do IFIX de 12 meses, pagando 10,5% mais ou menos ali na média. Isso líquido de imposto de renda. Você tem esse spread em relação a B35, também em patamares saudáveis, pouco acima da média histórica, ou seja, quanto o IFIX está pagando sobre a B35, apesar da B estar com 6% de juro real, ainda é bem interessante de investir. Então, tem alguns pontos, né, que continuam trazendo aí solidez para a tese de investimento. Porém, você tem esse fluxo, eu não comando o fluxo. Então, junho foi difícil, maio foi difícil. Acho que alguns pontos aí poderiam melhorar. Então, assim, resumindo, um bom ponto de entrada, né? Juro longo é que manda. Eu acho que o juro longo deve queimar um pouco desse prêmio, né? Passar dessa discussão intensa aí sobre orçamento de 2025, essa transição da presidência do Banco Central, até reconquistar a credibilidade, né? Mostrar, provar que é um Banco Central independente, técnico, etc. Eu acho que vai cair, né? Agora, você tem alguma estratégia específica em termos setoriais, assim, para esse momento de política monetária? Boa, aí a gente começa a tratar do juro de curto prazo, que eu acho que é um tema bem diferente. A gente fez, inclusive está no relatório do Empíricos Top 5, eu fiz um breve estudo de correlação
do IFIX com o juro de curto prazo. Desde o início do IFIX, que não é uma janela extensa. Então, o IFIX existe desde o início de 2011, final de 2010 ali. Então, a gente está falando de 15 anos de existência e a gente não teve nesse período um momento em que o Banco Central quis fazer um breve ciclo de alta da Selic, sabe? Não existiu esse movimento, né? Então, não tem uma base histórica tão significativa. Mas os ciclos anteriores, o que eu quero dizer, eles não servem como referência, os ciclos de alta anteriores. No caso que a gente teve, uma deterioração de valor dos ativos de risco. Acho que nesse caso, os juros de curto prazo, quando a gente olha no histórico, tem essa correlação inversa, né? Que é você investir em renda fixa e tirar dinheiro de fundo imobiliário porque o juro está subindo, ou seja, um sobe, o outro cai, né? Isso acontece, a Selic cai, o fundo sobe. Essa correlação tem diminuído. Então, o efeito do juro de curto prazo, em teoria, ele está cada vez menor. Isso não tem a ver muito com perspectiva de mercado como um todo, mas sim com a composição do índice, ou a composição dos fundos imobiliários. Hoje, os fundos imobiliários, quase metade do índice é representado por crédito. Fundo de papel, como o pessoal conhece. São fundos que investem em CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, etc. Mais CRIs e LCIs, né? CRAs ficam para os FIAGs, não estão no índice. Esses caras são remunerados a IPCA+, CDI+, eles investem em títulos de renda fixa, né, de crédito privado. E, apesar do risco aumentar, com a Selic aumentando, a remuneração também aumenta, e o investidor está olhando isso, entendeu? Então, nesses últimos 5, 6 anos, quem sustentou bem o índice foram os fundos de crédito, né? Eu vejo uma janela semelhante agora para esse ciclo de alta, que tende a ser um breve ciclo de alta, né, na teoria. Então, os fundos de crédito entram como componentes muito importantes para diminuir esse efeito negativo da Selic no índice. Então, aí, trazendo para a sua pergunta, a composição setorial, o que a gente faz? Fundos de crédito entra como um player óbvio, sabe? Você tem fundos de crédito descontados hoje, pagando bem IPCA mais 7, IPCA mais 8, dependendo do caso, CDI mais 2, CDI mais 3, que apesar do risco de crédito aumentar com a elevação da Selic, você ainda tem boas carteiras com risco moderado de crédito que você pode se expor e ali, eventualmente, compensar qualquer dano envolvendo essa migração de renda variável para renda fixa, que pode acontecer quando a gente fala de mercado de pessoa física, né? Então, é claro que existem outros fatores que influenciam a performance do índice. A gente está falando de uma visão mais simplista de juros, de taxa Selic e fundo imobiliário, mas esse é um pouquinho do resumo, sabe? Eu acho que eu não gosto desse termo de falar dessa vez é diferente, mas é bem provável que seja, né? Até porque o Brasil está na contramão do restante do mundo. E aqui talvez tenha um fluxo de capital, como a gente citou, extraordinário, entre aspas, aí para os próximos meses, quem sabe. Então, esse é um pouco da minha visão para FIIs. Eu acho que, tem que ficar longe de ativo alavancado, acho que eu não iria para ativos ilíquidos hoje, manteria um peso no tijolo, em ativos de qualidade. Acho que isso é um pouco da regra de bolsa que você tem que ter em momentos de maior estresse, e que a gente vive já há algum tempo, né? A Selic a 10,5 é uma Selic alta, então não é que vai mudar muita coisa em termos de estratégia. A gente continua pensando em como comprar fundos imobiliários em uma Selic elevada. Há 2 anos atrás a gente está pensando nisso, entendeu? Então não tem muito segredo na minha visão. O que eu acho é que você não pode estar desesperado porque a Selic está aumentando. Acho que isso não é o mesmo cenário que a gente viu em 2013, 2014, de 2021, né? É diferente, entendeu? Eu concordo contigo sobre a gente estar para viver um ciclo de aperto mais curto, né, mais breve e mais discreto, né? Eu acho que, assim, é claro que a diferença entre o remédio e a dose está no veneno, né? Se levar o juro de 10 para 14 também, aí já muda bastante, mas de 10,5 para 12, como você falou, o cenário é o mesmo. E tem um ponto que é o quanto que ele vai permanecer no 12. E o quanto que ele permaneceu no 14 lá atrás, ou no 13,75, etc.
Porque se tudo der certo, né? O cenário positivo, já considerando a alta do juro, é ele subir para 12 e depois ir gradualmente caindo de novo, né? Se tudo der certo. Agora, esse talvez seja um cenário base para alguns, para outros não. Agora, ele permanecendo em 12 por um longo prazo, aí já começa, aí é outra coisa, entendeu? Se tiver dificuldade nessa contenção da inflação, aí a gente já entra em outro cenário também, né? Que esse juros de 12 no longo prazo é danoso, né? Uhum. O tempo de manutenção importa, né? Importa. E faz muita diferença. Agora, dentro você comentou, né? Então, uma alocação talvez marginalmente maior, né? Em fundos de papel, manter ainda alguma alocação em fundos de tijolo. Dentro de tijolo, você tem alguma preferência específica? Sei lá, lajes, corporativas, residencial, não sei. A gente tem algumas preferências, vamos ver como é que eu posso deixar mais claro. Primeiro, logística é uma que eu já gosto, porque acho que o setor está bem saudável operacionalmente, vacância nas mínimas, absorção, que era um ponto de atenção, né? Porque você tem um nível de oferta de galpão hoje, tem muita gente levantando um galpão, é fácil levantar, teoricamente é fácil, né? Eu falando aqui sentado na minha cadeira, é fácil vai levantar. Vai a gente levantar um galpão. Vai lá levantar o galpão. Mas vamos dizer assim, ele em comparação com o shopping, com o escritório, com os outros imóveis, com uma estrutura mais complexa, o galpão é um pouco mais simples de levantar, é mais rápido. Então a oferta, ela costuma ser mais volátil. E nos últimos anos, assim, a oferta tem sido alta porque a absorção, né, devido a diversos fatores, infraestrutura logística das empresas, aprimoramento, né, o e-commerce, tem sido impulsionada a demanda. Então a oferta de galpão tem aumentado. E a absorção era um ponto de atenção, né? Até que ponto a gente vai ter uma demanda para ocupar galpão que seja sustentável para manter esse nível de rendimento, para não elevar a vacância dos fundos, né? E até agora isso tem sido saudável e na nossa percepção tende a continuar. Acho que, eu não quero dizer que a pandemia foi uma mudança estrutural, mas ela impulsionou, vamos dizer assim, uma mudança estrutural no mercado de galpão, tá? Porque as empresas começaram a ter mais atenção nessa estrutura logística e com isso também você teve um avanço tecnológico dos galpões. Isso mudou bastante a nossa perspectiva do setor, que antes era um setor muito beta, era muito, muito volátil. Hoje eu gosto mais porque você tem fundos com ótima ocupação, conseguiram repassar preço para os lojistas, não, inquilinos, e aí, consequentemente, pagando um rendimento interessante para os cotistas. Aí, como o tijolo ficou foi mais prejudicado nesses últimos 2, 3 meses ali, 4 meses aí, olhando por conta do juro longo, tem muito ativo de galpão que na minha percepção está descontado. Então, acho que ali tem um setor interessante para se posicionar. E também acho que vale citar um setor que ele não está denominado em bolsa, mas é um segmento de fundos com contratos atípicos. Existem fundos imobiliários hoje, uma boa parcela, que alguns são caracterizados como renda urbana, outros são híbridos, mas a verdade é que o foco é em imóveis com contratos atípicos. Esse imóvel pode ter sido um BTS, pode ter sido um sale leaseback, pode ter qualquer modalidade que seja que promova um contrato atípico. O que é um contrato atípico? É um contrato de longo prazo, no qual o inquilino se compromete a ficar 10, 20 anos naquele imóvel. Caso ele saia, ou decida por sair, a multa é equivalente a todo esse prazo de vigência. Então, é uma multa elevada. Você não tem, de fato, o reajuste revisional, né, que a gente chama. O reajuste é inflacionário, basicamente, não tem nada acima da inflação, mas é um contrato que, se feito com um bom inquilino, traz uma segurança significativa. E normalmente é BTS, então a empresa está lá porque ela montou aquele imóvel sob medida, com parceria do fundo. É algo, teoricamente, mais seguro do que uma locação qualquer, entre aspas, assim, num galpão, num escritório, num shopping. Então, esses fundos, eles têm uma alta previsibilidade de receita. Como você tem um contrato muito forte, eventualmente com um inquilino bom, a previsibilidade da sua receita para os próximos 10, 15 anos é alta. Então, tem um prazo médio de 8, 7 anos, no qual você tem uma receita ali que não vai mudar muito, só vai ser corrigida pela inflação.
E o fundo ganha tem a opção de vender o ativo com ganho, etc. Então, esses fundos acho que também tem uma característica interessante, considerando aquele investidor que quer investir em tijolo, não quer muita oscilação no quanto está caindo o seu rendimento. Ele vai ver que esses fundos são menos impactados, historicamente, por movimentos de mercado, como aumento da taxa Selic, etc., em comparação a outros fundos de tijolos. Então, essa é uma... Acho que tem que olhar, não tem muitos fundos, então tem que olhar com atenção. A gente tem um fundo desse recomendado na Empiricus Top 5, mas acho bem interessante também. Nossa, que legal. Eu sabia que estava ficando mais comum esse modelo BTS, que é Build to Suit, né? Como você falou, feito sob medida. Uma incorporadora vai lá e constrói um prédio do jeito que o inquilino quer. Mas não sabia que existiam fundos dedicados a isso, né? Isso é bem interessante. Então, dentro de Lages, a parte logística e os fundos... Isso, dentro dos tijolos, acho que logística e esses híbridos aí, contratos atípicos, acho que vale ter uma atenção melhor aí para o segundo semestre, para esse extra de segundo semestre. Lages corporativa, você acha que já foi? Então, eu estou fazendo nesse momento um relatório setorial de Lages, dando uma atualizada nos números e tudo mais. Lages, primeiro... Tem um ponto bom e ponto ruim. O Lages é um setor que ele é bem correlacionado com... Acho que, primeiro, vamos lá, com o PIB, né? Então, o PIB, ele é indicativo de que as empresas estão crescendo, você tem que expandir sua locação, consequentemente, você aumenta o andar no seu portfólio, no seu imóvel, e aí você contrata mais pessoas e tudo mais. Isso é um indicativo bom. O PIBão que veio essa semana está em linha com o que a gente está vendo no mercado de São Paulo de escritórios, que é uma vacância gradualmente caindo, né? Agora, ao mesmo tempo, a qualidade dos imóveis presentes nos fundos imobiliários ela não é tão boa. E você tem também um ponto de endividamento em boa parte dos fundos, que aí, como esses caras ainda não estão conseguindo repassar a inflação 100%, na média do seu portfólio, tem uma vacância ainda elevada. A vacância em São Paulo, por mais que esteja caindo, está próxima de 19%. Não é tão interessante numa percepção de quem busca renda, né? Talvez crescimento de rendimento com um bom portfólio, eu acho que aí você pode encontrar algumas boas opções, tá? Dá para pescar uma ou outra opção com um ganho de capital ali dentro. Mas eu acho que a média do setor como um todo tem que tomar um pouquinho mais de cuidado agora, porque a gente vai ter o aumento do juro, então talvez o endividamento dos fundos esteja mais danoso ali no que diz respeito à despesa financeira. Aí você tem também, eventualmente, uma desaceleração da economia doméstica, se é o que pode acontecer, né? Então, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado. De fato, a cesta está lá embaixo, assim, o indicador tradicional, né? O preço sobre o valor patrimonial está próximo da média do setor, está próximo das mínimas dos últimos 5 anos. Então, é o setor mais descontado da Bolsa. Mas operacionalmente, especialmente para quem busca renda, que é a grande maioria do setor dos investidores de fundos imobiliários, acho que não está entre as prioridades. Boa. Legal, claríssimo. Bora para o nosso compra ou vende? Bora. Então vamos lá, hein, Caião. Assumindo que você não tem em carteira, você compra ou vende Iguatemi? Iguatemi é curioso que tá esse papinho de aquisição, saiu uma matéria do Pátio Higienópolis hoje, né? Não, mas esse nível de preço eu compro. Tá negociando aí nossas contas a 9 vezes FFO para o ano que vem, o que eu acho interessante. Nesse ano, tá caindo no ano, né? Hoje são as máximas. Iguatemi foi muito bem ano passado, os shoppings foram muito bem, mas esse ano tá caindo. Então, acho que é um player aí que, não tem mais o crescimento que mostrou ano passado, mas tende a superar os pares e tá num nível de múltiplo bem interessante. Então, pouco alavancada, acho que tá mais... Essa questão do M&A, né, essa questão das aquisições, ela tende a trazer mais especulação para o papel, tende a ter um pouco mais de volatilidade, mas acho que a empresa tem feito um bom trabalho nisso, comprou o Rio Sul, aumentou a participação no JK, vendeu alguns ativos que não estavam tão interessantes para a estratégia, então ela está atuando, e eu acho que é importante, tem um voto de confiança aí da minha parte, a gestão, e acho que o papel está barato.
Boa. Concordo com você. Eu acho que comprar em Iguatemi, assim... aliás, comprar shoppings na bolsa também é uma ótima estratégia, né? Além de ter os fundos imobiliários. Porque é uma operação, né, parecida, assim, igual, né? Você comprar um fundo imobiliário de shopping, você comprar uma ação de shopping, é a mesma operação. E você tem ali o benefício de capturar alta da bolsa, você tem, embora fundos imobiliários também você tenha isso, né? Eu acho que esse os shoppings tem um ponto importante que você citou no início, no tema 1, né? Que é a parte do investidor estrangeiro. E aí o fundo imobiliário de shopping não tem isso, né? Que é, assim, a composição acionária de Iguatemi tem 40% de gringo, de Multiplan tem 60%. Esse é um player que o shopping não tem lá fora direito, não é um empreendimento tão bem visto lá fora, porque não funciona tão bem lá fora, mas quem estuda Brasil sabe que shopping funciona aqui, né? Então, normalmente, o gringo que investe em shopping tem participação nessas empresas que tem liquidez, tem governança, que eu acho que são pontos importantíssimos, aliás, para quem está olhando, mapeando a ação de que gringo pode aumentar a participação, isso é algo que eles olham muito, né? Liquidez e governança. E o shopping, ele tem um componente de defensividade, né? Que é o componente do ativo real, do real estate, do imobiliário. E ele tem um componente de varejo. Então, assim, o varejo anima, tem pibão, né? O shopping, ele captura isso também, né? Ele tem um aluguel mínimo ali que ele vai repassar pelo menos inflação. E aí, se vende mais, aí ele começa a cobrar aluguel proporcional, mais fluxo de estacionamento, então ele vai empilhando aí receita, né? Eu gosto muito desse tipo de empresa, ainda mais Iguatemi, assim, que é um portfólio super premium, de demanda muito defensiva, né? Porque é o segmento de maior renda que atende e muito bem localizado. Agora vamos para concorrente. Você compra ou vende Multiplan, assumindo que você não tem carteira? Eu também compro. Eu acho que Multiplan entra um pouco nesse papo de Iguatemi, que é um papel que tá caindo mais que Iguatemi no ano. Não acho que esteja tão barata quanto Iguatemi, negociando aí 11 vezes FFO, mas eu acho que, por exemplo, se olhar o consenso para o ano que vem, tá estimando um crescimento de receita de 5% para Multiplan. Isso é inflação. Eu acho que Multiplan tem capacidade de repassar mais. Acho que talvez esteja, vamos dizer assim, underrated esse múltiplo. Então, olharia bem com carinho o Multiplan também. E quando você pensa até nesse ratio, Iguatemi, Multiplan, qual que eu gosto mais? Eu gosto mais de Iguatemi. Mas já teve, essa diferença já foi maior, né? Antes a gente tinha eu tinha um call bem mais evidente de compra Iguatemi, vende Multiplan, entre aspas, num long and short. Hoje, com esse ratio mais próximo da média histórica, eu acho que compro mais as duas do que faço um long and short ali. Tô contigo. Eu compro o Multiplan também, eu teria as duas, mas se fosse para escolher, eu ainda escolheria Iguatemi pelo valuation. Eu acho que único e exclusivamente pelo valuation, né? Tudo bem que Iguatemi tem outras operações ali, tem a parte de e-commerce, que é o 365, Multiplan já não gasta tanto caixa com isso, mas eu ainda prefiro Iguatemi pelo valuation. Agora, compra ou vende Kinea Rendimentos, KNCR11. Boa. Eu sugeri esse fundo porque tem muito a ver com o papo que a gente está tendo aqui, né, pessoal? Que é aumento de juro doméstico. Então, se tem um player em fundos imobiliários evidente para você ou se proteger ou capturar eventualmente esse aumento de juro, é o Kinea Rendimentos. É um fundo já clássico da indústria, um dos maiores. Ele tem uma carteira diversificada de CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, com média de remuneração de CDI mais 2% ao ano. Então, é um fundo que está subindo no ano, nos anos que o CDI está superando aí, principalmente a casa de 2 dígitos, o fundo performa bem também, e é um cara que pode balancear bem a carteira de fundos imobiliários. Então, acho que é bem evidente que esse é um player aí de segurança, considerando uma carteira de fundo imobiliário, né? Um player interessante para ter. Você tem um risco de crédito lá dentro, mas é um portfólio majoritariamente high grade. Eles acabaram de fazer uma emissão, então estão com aquisições mais novas na carteira, o que eu acho interessante.
E é um risco Kinea, né? Kinea é a maior gestora de crédito imobiliário dos fundos aí no Brasil. Então, aqui não tem muito segredo. Acho que é compra e mantém no portfólio ali quem tem. Muito bem. Caião, se você compra, eu compro. Então tá bom. Tá ótimo. Recomendou, tô apertando o botão ali, Tá ó. ótimo. Depois você me cobra. Ah, mas isso sempre, não tenha dúvida. Fechamos? Fechamos. Acho que só dar um toque pro pessoal de novo da carteira Empíricos Top 5, né? Fundos imobiliários. Acho que a carteira tem indo bem. Como eu falei, 150% do IFIX desde o início. A gente tem uma estratégia simples, então não vai ter um monte de fundo imobiliário no seu portfólio. Ali são 5. A gente procura escolher sempre o melhor do mês ali. Geralmente algo com bastante liquidez, um risco-retorno favorável. E até aqui tem sido satisfatório, né? Agosto foi um exemplo disso. Então, para quem quiser dar uma olhada, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E o caminho ali você pode acessar tanto via relatório, ali tem um relatório, tem o caminho, quanto na plataforma do BTG. Ali você encontra. Fechado? Perfeito. Para FIIs, inclusive, eu gosto particularmente muito desse veículo de carteira administrada, né, de carteira automatizada, porque você recebe os dividendos direto, né? Ao passo, se você colocar em um fundo de fundos imobiliários, você aí teria uma desvantagem ali tributária, etc. Então, enfim. Eu acho o veículo excelente, assim. Eu acho que não tem taxa de administração, não tem taxa de performance. Você opta também, tem a possibilidade de você receber em conta um reinvestir direto. Acho que se bem feito aí o investimento, de acordo com sua alocação na carteira, acho que esse é um ponto aí interessante, é um veículo bem interessante. Muito bem, o passo a passo para acessar a carteira automatizada do Top 5 FIIs está no relatório, cujo link está na descrição. É gratuito, hein, acessar o relatório. Caião, obrigada pela companhia, gostei muito desse episódio monotemático, praticamente, de FIIs, eu acho que estávamos em falta. Te agradeço pela presença e obrigada a você pela companhia. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço.